Seja muito bem-vindo a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de vocês e peço a vocês que curtam, compartilhem, comentem tudo que a gente postar nas redes sociais, porque é muito importante para nós. Sigam-nos no Instagram e no Facebook, @Tricetados, e no YouTube, Programa Tricetados. Nosso convidado de hoje é o grandíssimo, queridíssimo, amadíssimo por vocês, Fábio Augusto de Carvalho Pedrosa, @História Inteligente. Fábio Augusto, você que tem como uma das suas subespecialidades a fofoca, o que você traz para a noite de hoje? Para os nossos amigos aí que estão jantando, comendo aquela macarronada, aquele belo jaraqui, né? Aquele pirarucu de casaca, com a bananinha frita. Conta aí pra gente. Bom, uma das minhas facetas, né, além de rei dos cemitérios... É de um grande fofoqueiro histórico. De um grande fofoqueiro histórico também. Eu recentemente concluí um estudo sobre a fofoca na sociedade manauara. Olha! Quais as origens, qual a importância, por onde circulava. E é um trabalho que eu venho fazendo desde quando a gente se conheceu, que é... Olha só! Eu sou a fonte das fofocas na tua vida. Eu sou a inspiração da tua vida de fofoqueiro. Da Manaus contemporânea, sim. Ai, Fábio Augusto, pelo amor de Deus. Inspira a pesquisar as antigas, né? Eu venho publicando as fofocas antigas, né, através do acesso dos jornais disponibilizados na hemeroteca digital. E são postagens que fazem muito sucesso, porque a fofoca tá no sangue do amazonense. E outra coisa, gente, para quem não sabe... o Fábio Augusto tem sido citado em páginas de muito sucesso a nível nacional com as suas postagens de fofoca. Eu vou tentar fazer uma voz mais aveludada aqui, porque quando eu fico nervosa, a voz fica aguda, e ele acabou de me chamar de fofoqueira aqui. Fábio, vamos pedir para colocar na tela algumas das tuas fofocas preferidas? Fala-se por aí que uma senhorinha da rua Mundurucus tem 2 namorados. Um só não chega? Essa fofoca a gente já falou em um outro programa. Tanto é que foi para a rede nacional, né? Isso. Você foi citado numa das páginas de história bem conhecidas a nível nacional. E o fato de uma senhorinha... século XIX, isso ou já 20? 1915, 20. Início do século XX, né? 1915, gente. Nem as bisavós de vocês estavam vivas ainda. Ou seja, ela era realmente uma pioneira do trisal, né? 2 namorados, um só não chega? Acho que não, né? Provavelmente seria um que era escolhido pelos pais e o outro... de vontade própria, não, Fábio? Com certeza. A Lanceta era um jornal ácido, né? Demais. O engraçado, até comentar que você citou, cada um desses jornais de fofoca não tinha um nome escolhido aleatoriamente. Sim. A Lanceta dava lancetadas, Sim. A Marreta distribuía marretadas, o Chicote dava chicotadas. Cada nome desse era relativo a uma forma de ataque com essa acidez característica dessas fofocas difamatórias, né? Uhum. E a gente tem até hoje o mascate, né? Sim, o mais famoso. Inclusive, E o mais longevo também. O mais longevo, isso mesmo, bem lembrado. Bom, essa senhorinha já deve estar de osso branco hoje, já deve ser objeto de estudo da tua primeira paixão, que é cemitério. Mas ela foi realmente uma mulher à frente do seu tempo, porque ela provavelmente não aceitava a imposição do casamento escolhido pelos pais, né? Do Perfeito. Casamento programado. Vamos à próxima? Murmura-se pela cidade que um certo cavalheiro pediu em casamento uma moça que mora para os lados da Quintino Bocaiúva,
Mas, entretanto, sabemos que o Cujo é casado no Rio de Janeiro. Deixe de malandragem, seu moço. Aqui tem 2 fatos históricos relevantes. O primeiro é que a região da Quintino Bocaiúva, tradicionalmente, Quintino Bocaiúva, Doutor Moreira, Marcílio Dias, eram áreas de hotéis e pensões onde se recebia muitos viajantes, né? Isso. E era muito frequente, né? Não só no passado, mas num passado mais recente, que homens viessem trabalhar aqui, deixassem família em outro estado, né? E aqui começassem vida nova, né? A gente tem no início do século XX aqui, no início do século XX, provavelmente a turma que veio ainda num período da economia gomífera, né? Provavelmente da corte, né? Que era o Rio de Janeiro, né? Lembrando a vocês que São Paulo ainda não era a maior economia, né? São Paulo vem a ser a maior economia a partir do período do café e a partir de uma segunda fase do café, quando o Vale do Café Fluminense começou as terras a ficarem menos férteis, né? E aí a gente tem várias levas desse tipo de malandragem. Inclusive, essas levas fizeram com que uma parte desses jornais especializados em fofoca criasse um serviço que era de utilidade pública há 100 anos e seria de utilidade pública até hoje. Pois é. A gente está falando que a Lanceta, vamos já falar sobre isso, mas vamos falar que também a gente tem um período depois que também a gente tem o segundo ciclo da borracha a partir dos anos 40, que também nos trouxe um número muito grande de aventureiros, né, que simplesmente deixaram família em outro estado, e aí nós já temos também uma leva boa de paulistas com esgotamento, né, da atividade cafeeira, a quebra, né, da commodity no mercado internacional, né? E a gente tem em seguida um período muito grande, gente, esses estados não era só daí que vinha, né? Até do interior do estado vinha, mas a gente está falando as maiores ondas migratórias, né? E também a gente teve uma profusão, né, de engenheiros no início da Zona Franca Industrial que vinham de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, né, e que constituíam nova família aqui. Inclusive, tem uma história de um passado recente muito engraçado, né? Uma amiga minha, divorciada, conheceu uma pessoa que aqui veio trabalhar, já estava aqui há mais de um ano, né? Namoraram. Quando se perguntava sobre sua vida pregressa, ele falava apenas de infância, adolescência, mãe, pai e tudo mais, mas nunca referiu família. E depois de um determinado tempo, né, ele resolveu ocupar um cômodo na casa dessa minha amiga, ou seja, ele passou a residir como companheiro dela e já tinha mais de 2 anos que moravam juntos. E um certo dia a proprietária da casa, né, escuta a porta bater no início da manhã, abre a porta e uma senhora e pergunta: seu fulano mora aqui? Mora sim, quem deseja? A esposa dele. Minha amiga pegou a bolsa, foi trabalhar, deixou a confusão lá rolando, e quando voltou já foi com o chaveiro trocando a chave e ninguém sabe o que foi. Aliás, gostaria de ter sabido o que haveria acontecido com o sujeito, mas era muito comum. As pessoas, na época não havia tantos voos, né? E nesse momento aí nem avião havia, né? Era bem comum das pessoas se afastarem da família, né? Procurarem uma companheira aqui ou até se apaixonarem mesmo.
e ficar apenas mandando dinheiro ou cartas espaçadas, né, ou prometendo que estava juntando dinheiro da viagem de volta. Isso aí às vezes demorava anos. Como bem frequente também os imigrantes, né? Sim. Vários imigrantes, várias famílias surgiram no Amazonas, né, a partir de imigrantes que esqueceram a família, principalmente em Portugal, né, Fábio? Mas olha só, a Lanceta tinha um serviço, como o Fábio estava falando, que seria de vital importância hoje em dia. A Lanceta era revolucionária, né? Um serviço de utilidade pública que hoje não temos. Olha, boas oportunidades para você, empreendedor, que quer empreender, mas um serviço de verificação, né? Mas um serviço de verificação melhor que da Meta, né? Melhor que do Tinder, né? De verificar a disponibilidade em termos de como é que a gente pode dizer? De celibato, enfim, se aquele sujeito é realmente disponível no mercado, né? O status de relacionamento do sujeito. Porque está acontecendo uma onda de golpes novamente, né? Porque hoje, com a migração da paquera presencial para a paquera virtual e também o crescimento da cidade, surge uma nova modalidade, né, de paquera. Porque geralmente se paquerava, até a minha geração, um pouco antes, se paquerava através de conhecidos e conhecidos de conhecidos. Então você sabia mais ou menos a reputação e a história pregressa daquela pessoa. Só que hoje, com o advento do bendito do Tinder, né, e similares, né, as pessoas têm caído em cada furada, né, Fábio Augusto? E aí, ó, a Lanceta já lá em 1914, que nem a bisavó de vocês tinha nascido, já prestava esse serviço público, né? Isso. De utilidade pública, que era... Explica melhor, Fábio, antes dos nossos comerciais. Bom, o que consistia esse serviço oferecido pela Lanceta e outros jornais de fofoca? A cidade se encheu de forasteiros, né, naquela virada do século XIX para o XX, e era uma dúvida de muitas moças aqui da cidade saber se os seus pretendentes tinham uma vida pregressa, se eles já tinham famílias constituídas nos seus estados de origem, ou até mesmo os que vieram do interior aqui do estado. O que esses jornais faziam? Eles divulgavam através de notas que as moças que estivessem com dúvidas procurassem a redação, porque na redação elas encontrariam uma lista detalhada dos Dom Juans que tivessem famílias já constituídas em outros lugares. E essa é uma dica de empreendedorismo para você. E a gente volta depois dos comerciais. Voltando aqui nesse segundo bloco com o nosso fofoqueiro mais querido do estado do Amazonas, Fábio Augusto de Carvalho Pedrosa. Fábio Augusto, história inteligente. Fábio Augusto, leia a próxima notícia de 1914 da Lanceta. Consta-nos que um estudante da Escola Universitária Livre de Manaus está conquistando uma senhora casada no Boulevard Amazonas, próximo do cemitério de São João, e o seu marido acha-se no interior do estado. Comente, Fábio Augusto. Um caso bastante comum, né? Esse tempo que eu folhei os jornais de fofoca, a gente percebe que a questão do adultério, assim como outras práticas que a sociedade mais tradicional considerava transgressoras, eram muito comuns aqui em Manaus. Eram até mais fáceis de serem executadas, sim, sem vigilância e tudo mais. E era bastante frequente, gente, imagina em 1914, a economia totalmente agrária ainda, né? A fonte de renda era praticamente toda advinda do interior, né? E aí os maridos trabalhavam no interior e eles tinham duas opções, né? Se quisessem que seus filhos
seguissem trabalhando com eles, eles poderiam ficar com a família no interior. Se quisessem que seus filhos continuassem a estudar, ou os enviavam para uma escola interna, né? Geralmente escolas religiosas, né? Ou mandava a esposa para cá, né? Geralmente ele montava uma residência aqui, deixava a esposa, os filhos estudando e ficava, né, buscando seu sustento no interior do estado. Junta-se a isso o fato de que a maioria das meninas do interior eram prometidas a casamento, né, muito novas, geralmente se casavam não com o seu escolhido, mas sim com o seu prometido. A desgraça estava feita, né, Fábio? Agora, o que me chama a atenção é o seguinte: próximo ao cemitério de São João Batista, seria esse amante vivo ou seria uma visagem? Você que é especialista, conte-me um pouco a respeito. Não, com certeza eram vivos, sim. Eram vivos e muito vivo, né? Muito vivo, diga-se de passagem, né? Porque não precisava assumir, era uma mulher casada, qualquer Sim. zebra que desse. E é interessante essa nota, essa menção ao cemitério, porque nesse estudo que eu venho fazendo sobre a fofoca e a disseminação dela na sociedade manauara, a fofoca estava presente em todos os lugares de Manaus. Temos registro de encontros amorosos que foram flagrados dentro do cemitério, encontros amorosos flagrados no mercado, encontros amorosos flagrados em mictórios. Tem uma nota de uma pesquisa que eu fiz incrível, o casal foi pego no flagra no mictório. Seria o mictório o bisavô do banheirão? Outra fofoca, essa infelizmente não está na reunião. Outra fofoca, por exemplo, que ela deixa entender: vimos na Avenida Airão uma moita pela parte da noite se movimentar. Mandamos os nossos repórteres para o local para averiguar essa visagem. Pois é. Lembrando aqui que a Avenida Airão já era zona rural, já era a caminho, né, do cemitério São João Batista. Por que tá se falando aqui próximo ao cemitério São João? Gente, os cemitérios, eles são sempre localizados no lugar mais afastado de Manaus. De qualquer cidade. Mas nesse momento, por exemplo, o primeiro cemitério que a municipalidade construiu, né, que foi o cemitério São José, ele ficava localizado na Estrada Epaminondas, quer dizer, uma estrada bem distante do centro da cidade. Depois o cemitério São João Batista, ele vai para um lugar que também era zona rural, fora dos limites da cidade, né? Uma região de chácaras muito distantes, né? E aí a Airão era uma via de acesso ao cemitério, né? Ou seja, sempre houve o costume de se encontrar em lugares, né, mais sossegados, né? Sim. Em alguns momentos, algumas décadas, era na Airão, perto do cemitério São João Batista, né? Depois isso foi chegando a Ponta Negra, Aeroporto, Tarumã. Hoje, se alguém tiver informação onde o povo está se encontrando, avise aqui para o nosso fofoqueiro querido, que ele certamente ficará muito feliz com a notícia. Mais alguma informação dessa nota? Podemos partir para a próxima? Podemos partir para a próxima. Avenida Airão. Pronto, foi só falou. A senhorita C está com um namoro paulificante com certo rapaz. Cuidado, que ele é noivo. Vamos lá, primeiro de tudo, a senhorita C deveria ser Carmen, Conceição, né? Celina. Isso que era interessante nos jornais. Na primeira notícia, logo após o flagra, né, do encontro amoroso, do adultério e tudo mais, o jornal publicava o seguinte: publicava o nome da pessoa somente com as iniciais. Caso a pessoa voltasse a praticar no que ela foi flagrada, o jornal ameaçava de publicar o nome completo. Então o jornal praticamente era esse jornal. A Lanceta era praticamente o bisavô do Wallace Souza. Que ele aplicava a lei,
ele se, né, aplicava a lei pelas próprias mãos. O que é um namoro paulificante? É um namoro sem futuro, enfadonho. Só que, olha só, ele coloca só as iniciais, mas ele coloca o endereço da pessoa. Se falasse só Avenida C, Avenida Irão, poucas moças com a letra C, né, existiriam por lá, Celeste, Cecília, Carmen, né? Agora, Avenida Airão 15 é pro pai pegar o chicote mesmo, né? Sim, e tem aquela coisa. Tem o endereço, mas numa época em que a circulação do jornal tinha um certo público, ter o nome completo, ele causava essa vergonha pública, né? Tá, mas olha O endereço ele dava margem a quê? A boataria, mas ter o nome divulgado era muito mais grave. E outra coisa, gente, a gente tá falando aqui, olha, vocês olhem que é 1914, o português ainda está com a grafia antiga, né? E a gente está falando em Avenida Irão. Era como se você desse um endereço, vamos dizer, de onde? De um ramal, né? Numa estrada. Quer dizer, uma coisa, se desse um endereço na Rua dos Remédios, por exemplo, aí ficava complicado, né? Sim. Porque todo mundo passaria na frente. Mas era ali um endereço, digamos assim, afastado. Sim. A pessoa precisava ser muito fofoqueira, né? Pra ir num lugar tão afastado saber da vida da senhorita C. E esse rapaz era safadinho, né? Porque ela foi... ele foi arrumar uma noiva. Aliás, ele provavelmente tinha uma noiva aqui pela região do centro da cidade. E ele foi arrumar um outro namoro nos arrebaldes, né? Vamos passar para a próxima. Na Rua Emílio Moreira existe um namoro sem futuro, mas de consequências funestas, pois o namorado é casado e a moça é noiva. Como há de ser? Olha, esse aí já temos desdobramentos, ó. Exato. Temos 4 vidas afetadas nessa confusão. Gente, Rua Emílio Moreira, nós temos um dado aqui que era uma rua no centro da cidade, quer dizer, as consequências seriam maiores, né? Sim. Porque as senhoras, né, digamos assim, que se preocupavam com a vida dos outros, elas poderiam assuntar, né, ali pela vizinhança de quem seria. E principalmente, o namorado casado, a esposa provavelmente tinha uma amiga que conhecia uma vizinha né? E a moça, provavelmente um noivo, a mãe do noivo iria procurar informação com alguma amiga que fosse também vizinha dessa história toda, né? É que assim funcionava a rede social de Manaus. Algum comentário a respeito disso? Não. A pergunta é: será que o casamento e o noivado foram para o espaço? Lembrando que a gente não tinha divórcio nessa época, tá? Um desquite era um grande escândalo, né, na sociedade. Poxa, interessante. Várias curiosidades a respeito disso aí. Vamos pro próximo? Tá aí o serviço, como ele vinha escrito: para as senhoritas, avisamos as incautas demoiselles que, quando tenham dúvida sobre o estado civil de qualquer malandro, isto é, se ele é solteiro ou casado, que nos peçam informações, porque temos de todos os casados Dom Juans de Manaus, vindos de outros estados. Agora uma salva de palmas para a Lanceta aqui. Serviço de utilidade pública que faz falta hoje em dia, né? Parece que todo domingo, o Domingo Espetacular mostra o golpe de algum, né? De alguma moça, algum golpista que aplicou ou golpes financeiros ou amorosos, né, em moças e que causam escândalo e às vezes até violência física ou perda da vida, né?
E aqui, ó, 1914, a Lanceta já prestava esse serviço. Vamos empreender, turma. Vamos pro próximo. É moda o Ramiro andar apaixonado por uma senhorita que tem 7 namorados. Bicho besta. Agora eu deixo comentário com você, porque aí a minha criatividade... 7 namorados? Como assim? Assim, o jornal ele trabalhava com essa linguagem, com xiste, com a linguagem mais coloquial. Em alguns momentos ele pende para o exagero. Mas claro que todo esse exagero dessas folhas tem o seu fundo de verdade. Por exemplo, já encontrei notícias de que o jornal fala: temos uma mocinha ali para as bandas da Aparecida que tem uma lista demonstrativa com cerca de 80 namorados. 80 namorados ou 80 pretendentes? Namorados. Mas como que ela conseguia administrar no dia? Pois é, aí... Na semana? Fica a questão do exagero do jornal. Não tem condições, gente. Aí o jornal já vai perdendo credibilidade, né? Porque 7 daria até para ser um para cada dia da semana. Mas 80... complicado demais. E o Ramiro? Quem seria o Ramiro, tadinho? O Ramiro deve ter sido um jovem iludido da época. Tadinho do Ramiro. Se houver algum descendente do Ramiro nos ouvindo, por favor, conte o desfecho dessa história, porque nós queremos saber se o Ramiro conseguiu fazer com que ela deixasse os 7 namorados e ficasse só com ele, ou se o Ramiro realmente caiu em depressão ou resolveu desapaixonar e constituir família com outra moça. Próximo. A última. Rua Municipal, Avenida 7 de Setembro. Existe aqui um namoro escandaloso, a ponto de se beijarem na janela. Se continuar, publicaremos os nomes. Nossa, é muito escândalo, né? Namorar na janela é escandalosíssimo, pra ver como é que era a sociedade, né? Sim. Namorar na janela era um escândalo, mas a gente viu aí que Manaus inteira, pelo menos o centro da cidade, era bem complicado, né, Fábio Augusto? Sim, vamos deixar essa isca pro próximo programa e a gente volta com mais fofoca no próximo programa. Obrigada pela audiência, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.